Obrigado mais uma vez, Márcio, pelo convite. Eu gosto muito de falar de analgesia de parto, então falar sobre bomba de fusão acaba me estimulando mais, porque eu estudo muito sobre o assunto e gostaria de estimular mais os colegas a utilizarem o dispositivo. Então vamos lá. Eu só coloco aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Não sou speaker de nenhuma marca nesse sentido. E os objetivos dessa aula, a gente vai falar de um tipo de método farmacológico. E a gente vai falar um pouquinho sobre eficácia, sobre segurança, sobre a própria técnica desse tipo de procedimento. E, brevemente, eu gostaria de reforçar que a dor é um fenômeno extremamente complexo. A gente não tem como prever a intensidade que a paciente, no caso da gestante, vai passar durante o trabalho de parto. A variabilidade desse processo traz para a gente a certeza de que nós não sabemos de nada sobre esse tipo de quadro que a paciente apresenta e o que a gente pode ajudá-la no sentido de entender o processo e melhorar essa condição, melhor para ela e melhor para toda a equipe. Fora que muitas vezes a gente repercute esse fenômeno como se fosse uma bobeira, mas já existem indícios de que pessoas estão geneticamente programadas para, em determinados quadros de trabalho de parto, por exemplo, vão ter mais dor do que outras, inevitavelmente. E se a gente levar em consideração as variabilidades obstétricas em termos de tamanho e forma de pelve, apresentação fetal, ou até mesmo a indução do trabalho de parto, essa variabilidade aumenta ainda mais. Biblicamente, a recomendação é que a dor é um processo necessário para o trabalho de parto, e isso acaba sendo incutido em diversas pessoas que, por consequência, levam essa consideração para não considerar a analgesia de parto. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente, eu acho que a dor é um início, dá a vazão para o processo, mas a gente pode utilizar de artifícios modernos para controle dessa dor e melhor satisfação da paciente. Os fatores de risco para o processo álgico dessa paciente podem ser físicos e podem ser psicológicos. Então, desde uma idade avançada, desde uma saúde materna mais debilitada ou um tamanho fetal grande, até, por exemplo, a ausência de um acompanhante, a ausência de uma educação para essa gestante pode ser um fator de risco para ela apresentar um quadro álgico mais intenso. E escolher a técnica, ela envolve diversos pontos, desde uma avaliação pré-anestésica adequada, desde um profissional experiente na técnica, até a presença dos equipamentos disponíveis mais modernos para que essa técnica seja ainda mais segura, ou até escolher o momento ideal ali no estágio do trabalho de parto para a técnica que você está desenvolvendo. Não esquecer que o desejo da paciente é prioritário em todo esse processo. Então, se ela não quer analgesia de parto, não adianta a gente insistir. E se ela quer, ela tem um direito de recebê-la. Pessoal, acho que só tem um microfone ligado, aí fica o barulhinho do microfone me incomodando um pouquinho, mas fora isso, tudo bem. E dentre os métodos farmacológicos, a gente poderia elencar vários aqui, como a gente está falando de peridural, ela se encontra dentro dos processos de analgesia neuroaxial, mas não é tão simples assim, fazer uma peridural e aplicar uma bomba de fusão contínua. Dentro desse processo de analgesia de parto com bomba de fusão, você pode associar diversas técnicas. Uma hack com a peri, ou fazer uma punção dural e fazer a pele, mas não injetar nada de droga dentro do espaço subaracnoide, apenas no espaço peridural. Então, indiscutivelmente, a gente precisa falar um pouquinho de todas as técnicas neuroaxiais. A história da analgesia, ela começou lá em 1847 com o éter, mas o bloqueio neuroaxial, de fato, começou em 1900. E foram elencando décadas aí de descobertas, de aprimoramento, até chegar às técnicas mais modernas, que não são tão modernas assim. A peridural contínua com punção dural, ela começou em 2008 com Cappiello, então já tem bastante tempo esse processo de evolução analgésica aí, para que a gente se familiarize com esse tipo de procedimento. Se a gente fizer aí um paralelo entre a raquianestesia e a epidural em particular, a gente poderia entender que existe uma RAC
como técnica isolada, existe uma epidural com ou sem catéter, existe uma técnica combinada RAC peridural e existe a técnica da epidural com punção dural. Então, essas técnicas, elas têm aí suas peculiaridades e dentro de cada uma dessas técnicas pode existir aí, exceto na raquianestesia como técnica isolada, mas todas as outras aí você envolve aí analgesia com peridural, com ou sem bomba. E, só brevemente, essa RAC como técnica isolada, ela tem um ponto específico de uso, e é o final do trabalho de parto, período expulsivo, uma dose baixinha de bupivacaína com um pouquinho de opioide lipofílico, como fentanil, e isso é o necessário para aquela paciente que está ali em período expulsivo. Então, essa técnica está muito bem consagrada, muito bem definida para esse estágio final do trabalho de parto, e é isso mesmo, pessoal, é 1,25 a 2,5 miligramas de bupivacaína, então é uma dose muito pequena, só para fazer aquele bloqueio somático da região sacral e aliviar esse trabalho final aí de parto, tá bom? Então vamos falar logo da epidural, que é o propósito aí principal da nossa aula. E essa epidural, ela pode ser uma epidural simples, sem catéter, dose única, mas pode ser uma epidural com catéter, sim. E o que que a gente tem de evidência em relação, particularmente, à epidural, quando a gente compara aí com outras técnicas analgésicas ou a ausência aí de uma técnica analgésica? É bem claro e bem definido a eficácia da redução da dor após o uso dessa técnica, o aumento da satisfação do alívio da dor em relação ao alívio da dor dessa paciente, em relação a qualquer outro método analgésico que não seja a epidural. Então, a gente entende e já é bem claro a importância dessa técnica e a eficácia que ela tem. E ela não teve, pessoal, essa informação é importante, inclusive tem residentes assistindo, a analgesia epidural, ela não teve um impacto no risco de cesariana, no risco de dor lombar, não apareceu nenhum efeito imediato ali sobre o estado neonatal, então ela não altera o score de Apgar, ela não altera as taxas de internação em terapia intensiva neonatal, a epidural analgésica com as doses e concentrações específicas, ela não altera desfecho materno-fetal. E isso já tem que ser alguma coisa que já tem que sair da conversa no meio, assim, obstétrico de uma forma geral. Lógico que eventos adversos podem acontecer com a técnica em si, mas não o desfecho neonatal e materno pelas doses, mas esses eventos e efeitos adversos da técnica são extremamente raros e eles não puderam ser avaliados pela raridade aí dos seus acontecimentos. E outra coisa que é muito falada aí nos corredores e no público leigo também, é se você fazer uma analgesia muito precoce ou se você fazer uma analgesia muito tardia, ocorre diferença em termos de incidência de taxa de cesariana. Não há diferença em termos de incidência de taxa de cesariana. Se uma paciente ela tem 5 centímetros de dilatação, ela quer uma analgesia, essa analgesia pode ser feita de forma adequada, logicamente, e ela não vai mudar desfecho em termos de incidência de cesariana, tá bom? A epidural com catéter, e aí a gente está chegando de fato onde a gente quer, que é a bomba de fusão contínua, ela pode ser feita com bolos manual intermitente. Então, eu fiz a técnica da epidural, eu passei um catéter na minha paciente e eu vou, através desse catéter, fazer bolos manual intermitente. À medida que a paciente vai me falando, estou com dor, a dor está voltando, eu vou ali e faço o bolus da diluição, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Isso é o mais comum, é o mais rotineiro, e no Brasil se faz, a maioria dos anestesistas faz essa técnica. A gente tem infusão contínua tradicional, então a gente coloca o anestésico local diluído em uma bomba de fusão contínua e ela fica administrando essa droga numa vazão através do catéter no neuroeixo da paciente. Essa é a infusão contínua tradicional. A gente tem a analgesia epidural controlada pela paciente, que a gente chama de PCA, onde a própria paciente vai ficar apertando um botão para ela mesma administrar um bolus, logicamente, previamente programado pelo anestesista, no momento que ela sente dor. E a gente tem também a PIEB, que é o bolus epidural intermitente programado. Então, aqui existem dois eventos, né?
A paciente recebe os bolos que ela apertou ali no botão, mas ela também recebe um bolos pré-programado sem ela mesma apertar o botão. E esse bolos ele é programado pelo anestesista também. A bomba de infusão ambulatorial da CAD Legacy é a bomba que a gente tem disponível na Clínica Santa Helena, que é essa bomba de PCA, onde a gente pode fazer tanto a técnica infusão contínua tradicional, quanto a técnica de PCA. Então, ela é a primeira bomba da CAD Legacy com esse propósito de analgesia, e a gente pode fazer tanto a infusão contínua convencional, como essa analgesia epidural controlada pela paciente. E aqui a gente tem, de forma ilustrativa, deixa eu só mostrar aqui para vocês, a gente aqui tem um cartucho onde se coloca o anestésico local aqui dentro, e esse anestésico local vai ficar encaixado nessa parte de baixo aqui da bomba, ou se você tiver um anestésico local em bolsa, como, por exemplo, exemplificando de forma grosseira, como se fosse uma bolsa de soro fisiológico, ela ficaria acoplada nesse equipo, e essa parte aqui encaixa também nessa bomba. De uma forma ou de outra, você consegue administrar na paciente. Aqui a gente tem uma outra bomba de infusão ambulatorial, essa é a Solis. Ela não só faz a infusão contínua tradicional, como ela faz a analgesia epidural controlada pela paciente, mas também faz a técnica PIEB. A bomba que a gente tem disponível na clínica não faz o bolus epidural intermitente programado. Essa informação é importante, porque à medida que a bomba foi evoluindo em termos de modernização mesmo, outras programações foram acontecendo. E aqui uma imagem real de uma bolsa com algum anestésico local, acoplado à bomba de infusão, e o botãozinho onde a paciente aperta quando ela quer uma analgesia de parto, que vai direto para o seu catéter de epidural. E essa é a bomba, talvez a última disponível, que é a Solis VIP, que ela é mais utilizada em oncologia, mas que também faz as 3 técnicas mostradas com a bomba anterior. Então, vamos falar aqui de alguns trabalhos, né? Vocês já entenderam que a gente tem a epidural, a gente tem, dentro desse processo de epidural, a gente pode fazer um bolus manual intermitente, a gente pode fazer infusão contínua, a gente pode fazer PCA, a gente pode fazer PIEB. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa técnica de epidural em todas as suas vertentes. Por exemplo, nesse trabalho, publicado em 2020, ele compara o bolus epidural intermitente programado, que é aquela última técnica que eu mostrei para vocês, com a infusão epidural contínua na manutenção de analgesia de parto, um estudo duplo cego, randomizado, bem controlado e bem interessante. A título de curiosidade, as pacientes que receberam analgesia, elas receberam analgesia com 4 centímetros de dilatação, tanto no grupo do bolus epidural intermitente programado, quanto no grupo da infusão contínua por epidural. O desfecho primário era consumo de analgesia por hora, e tiveram vários desfechos secundários, desde bloqueio motor, score de dor, até satisfação materna. Nessa tabela 2, ele mostra aqui por ml hora a analgesia epidural controlada pela paciente no bolus epidural intermitente e na infusão contínua, que não houve diferença significativa aí entre os grupos no que foi ali feito para cada paciente e controlado por ele. Mas quando a gente olha a quantidade de tentativas de analgesia epidural controlada pela paciente na epidural contínua, foi menor em relação ao bolus epidural intermitente, e isso foi estatisticamente significativo. Por outro lado, o score de Bromage, que seria de bloqueio motor, foi maior, no caso ali foi menor, desculpe, na infusão contínua por epidural, e isso foi estatisticamente significativo, o que traz um caminho aí talvez melhor para o bolus epidural intermitente, quando se compara essas duas técnicas. Nesse outro trabalho, ele faz também uma comparação entre o bolus epidural intermitente e a infusão contínua pura, né? Também vários trabalhos foram analisados nessa meta-análise, e alguns desfechos foram elencados. E aí eu estou trazendo algumas informações em termos de desfecho nessa meta-análise, quando ele comparou a técnica do PIE com a técnica da infusão contínua
nessa epidural. Não houve diferença em termos de taxa cesariana entre os dois grupos, não houve diferença em termos de instrumentalização do parto, né? No caso, o uso de fórceps, mas houve diferença em relação à duração do trabalho de parto. A duração do trabalho de parto foi um pouco maior no grupo com bolus epidural intermitente, e ela, em termos de requerimento de drogas anestésicas, em termos de incidência, também nesse trabalho foi maior no grupo do bolus epidural intermitente. Quando se analisou aí o uso por hora de anestésicos locais, também foi maior no grupo ali do PIEB, e a satisfação materna foi maior no grupo da infusão contínua controlada. Satisfação materna envolve diversos desfechos aí sendo analisados, tá bom? Outros eventos adversos foram analisados, ou melhor, eventos adversos foram analisados e não houve diferença significativa entre os grupos em termos de bloqueio motor, prurido, enfim, hipotensão, dentre outros, tá? Vamos continuar aí no nosso processo, porque você pode fazer uma epidural, mas você pode associar a uma outra técnica, e aqui envolve a hack. Quando você fala hack anestesia, é você furar a dura e você injetar anestésico no espaço subaracnoide. Se você faz só a picadinha ali na dura, você fura a dura, você não injeta nada na hack, isso não pode ser chamado da técnica de hack anestesia. E aí ela tem outro nome, que é a técnica com punção dural. Então você fez uma epidural e você fez a técnica com punção dural associada. Então é epidural com punção dural. E se você faz uma peridural e faz uma hack também, então você faz a técnica combinada hack-peri. Essa técnica combinada, hack peridural, ela e o mecanismo de ação da droga explica muito isso, a técnica também. O início da analgesia é muito rápido, porque você está injetando anestésico no espaço subaracnoide. Lógico que isso pode alterar a tocólise, pode mexer um pouco em taxistolia, mas sem desfecho neonatal. Quando a gente fala, por exemplo, de hack anestesia pura, a gente está falando desse quadrinho que eu estou destacando aí. Só que a técnica combinada, ela faz essa hack anestesia associado a uma infusão contínua aí de peridural, que poderia não ser uma infusão contínua, poderia ser apenas um bolos, ou você passar um cateter e fazer bolos manuais intermitentes sem nenhum problema, tá bom? Essa é a técnica combinada hack-peri. Mas a gente tem a epidural com punção dural, que apesar de não ser tão moderna, mas a disseminação para o público, para os anestesistas em particular, acaba sendo muito lenta, e por isso que ela parece ser muito moderna. Mas é uma técnica que combina a agulha de hack furando a dura mater, como eu falei para vocês, mas o anestésico local ele é apenas injetado no espaço peridural. Então, esse pontinho de furo na dura mater funciona como um orifício onde permite um leve gotejamento do que foi injetado no espaço peridural para o espaço subaracnoide. A técnica, ela parece ser bem clara em termos de eficácia e segurança, porque você dá um melhor bloqueio sacral, você dá menos prurido, você gera menos hipotensão, porque você não está fazendo uma hack em si nesse paciente, e aí você tem menos alterações de taxistolia, você tem menos necessidade de doses complementares, quando se compara, por exemplo, à epidural. E nesse trabalho ele fala justamente sobre isso. Ele compara esses três grupos. Então, aqui a gente tem um grupo do paciente que recebeu uma peridural simples. Aqui o grupo do paciente que recebeu a epidural com punção dural. E aqui a técnica combinada, hack e peri. Os grupos são homogêneos, bem parecidos, essas gestantes são bem parecidas. E aí ele faz as devidas comparações. Por exemplo, a dupla o bloqueio compulsão, epidural compulsão dural comparado à epidural simples, ela tem um bloqueio sacral mais intenso, mais rápido, menos necessidade de interquadramento, melhor. Se compara o, o duplo bloqueio, no caso epidural compulsão dural, com a técnica da hack-peri, que é injetando também no neuroeixo, aí você vai ter vantagem do DPE, que é menos incidência de prurido, menos hipotensão, menos náuseas. E para completar, não houve aumento aí de cefaleia nessa técnica. Então, essas vantagens aí acabam sendo elencadas aí no processo. Nesse trabalho aqui, onde o paciente foi submetido
há uma técnica de epidural simples com infusão contínua. Um outro grupo fez a técnica da epidural com punção dural, mais a técnica da hack combinada, desculpe, com a técnica de infusão contínua, e aqui um grupo da epidural com punção dural, mais a técnica do PIEB. Então, tem 3 grupos aí sendo comparados. E de informação interessante, eram pacientes que receberam analgesia aí com a dilatação cervical, com menos de 5 centímetros. E a avaliação deles principal é o tempo para uma analgesia adequada, que se encaixa na escala analógica e verbal com menos de 30 milímetros durante as contrações, que seria 3 pontos, no caso, menos que 3 pontos de 0 a 10, aproximadamente. Tiveram resultados secundários sendo avaliados, como consumo de ropivacaína, score de Apgar, dentre outros, tá bom? E aí, comparando esses 3 grupos, os 2 grupos de infusão contínua e o grupo do PIEB. E, estatisticamente significativo, o grupo... Opa, desculpe. O grupo do PIEB requereu menos analgesia, menos bolos de fato de analgesia e menos necessidade ali do anestesista, menos necessidade ali do paciente apertando mais o botão. Então, mostrando que quando você faz uma epidural com punção dural e acopla uma bomba de infusão que permite que a infusão seja de forma PIEB, que é bolus epidural intermitente programado, essa técnica aparentemente é melhor. Nesse trabalho, ele compara consumo de ropivacaína. Então, ropivacaína, a gente tem esse anestésico lá na clínica em bolsa, tá? E o consumo foi menor também na técnica de PIEB, quando comparado, nesse mesmo trabalho, a infusão contínua do duplo bloqueio e a infusão contínua apenas da epidural. Tanto em consumo total de ropivacaína, que é esse gráfico, quanto em consumo por hora, tá bom? Então, a gente acaba concluindo, depois de elencar diversos trabalhos, uma publicação de 2018 da Anesthesiology mostra que a PIEB é mais eficaz do que a infusão contínua tradicional. E em imagem, a gente consegue entender o que essa publicação está falando. Ó. Aqui à esquerda, nessa imagem A, seria a técnica de infusão contínua, tradicional, onde a injeção de 10, por exemplo, 10 ml hora da droga está sendo administrada ali continuamente para o paciente. Essa droga ela vai sendo injetada no espaço peridural e ela vai se alojando num certo espaço, e ali é o espaço onde essa droga onde ela vai trabalhar. Ela não vai ampliar o seu espaço, porque essa vazão se mantém ali, no fluxo contínuo. Quando você fala da técnica do bolus epidural intermitente programado, então, a cada, por exemplo, 30 minutos, a paciente recebe um bolus ali de 10, 12 ml, que consegue se alastrar pelo espaço peridural a níveis mais altos e a níveis mais baixos. Então, a analgesia acaba, de fato, sendo justificadamente mais eficiente. E se a gente levar em consideração que a gestante também tem a opção de apertar ali o botão, quando ela por algum motivo não estiver satisfeita com os bolos epidurais programados, essa analgesia ainda fica maior. Então, em imagem, a gente consegue explicar bem. Fora a dispersão para a região também anterior aqui, ó, da medula da paciente. Então, se a gente estiver falando de analgesia peridural contínua, a gente pode estar diante dessa infusão contínua tradicional, e aí aqui eu estou colocando uma receitinha de bolo com uma droga bupivacaína. Gosto muito dela e lanço aqui, mas não é o único anestésico local utilizado para isso. Então, teoricamente, você fazendo a bupivacaína, uma diluição de 0,0625 a 0,125, fazendo um bolus ali de 5 a 15 ml, e dentro dessa solução você colocar ou fentanil ou sulfentanil nessa preparação, você faz um bolus inicial da infusão contínua tradicional que todos os anestesistas fazem, porque se você for contar apenas com a manutenção, vai demorar muito para a instalação dessa anestesia. E aí, depois desse bolus inicial, que é feito em todo paciente, você começa com o processo de manutenção, que, por exemplo, aqui ficou numa vazão de 10 ml hora numa mistura de bupivacaína 0,0625 com fentanil, 2 microgramas por ml. Mas você poderia utilizar o PCA,
que é aquela técnica onde a paciente aperta o botãozinho. Então, você poderia pegar essa bupivacaína 0,0625 com a mesma quantidade de fentanil ou colocar sufenta. Começar aqui numa vazãozinha de 8 ml por hora, essa vazão ela é normal, acontece. E na paciente, se você quiser desprogramar essa parte na bomba, você pode também. Se só deixar os bolos, tranquilamente você pode fazer na bomba que inclusive tem na Santa Helena. Mas você pode deixar infusão contínua e os bolos que são apertados pela paciente em particular. E aí o intervalo, o anestesista que programa, tá? Por exemplo, aqui ele colocou de 10 a 20 minutos no volume aí de 5 a 10 ml. Fabrício, se a paciente, dentro desses primeiros 5 minutos, ela apertar de novo, ela vai conseguir dar vazão? Não, porque a bomba, ela respeita o intervalo. Por mais que ela fique apertando o botão, a droga não vai ser administrada, ela só vai ser administrada após o intervalo que foi programado. E aqui o PIEB, que é aquele bolus epidural intermitente programado. Aqui ele fez a mesma diluição, esses bolos são administrados a cada 30 minutos, a programação do artigo foi de 6 ml, e a paciente pode apertar aqui a bomba também a cada 10 minutos no botãozinho e receber um bolus dessa mesma diluição. E reforço, ela não consegue apertar se o intervalo for menor do que 10 minutos, uma vez que isso foi programado previamente. E nesse outro trabalho, aqui nessa comparação de um ensaio duplo cego com a ropivacaína 0,2, a gente tem essa apresentação lá na clínica em bolsa, versus a bupivacaína 0,1 com fentanil, os grupos foram realmente bem homogêneos, tá? E ele comparou exatamente o número de vezes que a paciente requereu mais analgesia, comparando a bup com a ropivacaína, e isso foi estatisticamente significativo, ganhando nessa quebra de braço aí a ropivacaína. E ela também fez uma avaliação de analgesia durante o primeiro estágio do trabalho de parto após a administração da droga. E as gestantes que tiveram um alívio da dor total nesse primeiro estágio após a administração da analgesia foi maior, estatisticamente significativo, no grupo da ropivacaína. Mas as outras pacientes que tiveram alívio da dor, mas não foi zero o alívio da dor, não houve diferença aí entre os grupos, tá? E ele resume aí a importância da ROP 02 nesse processo aí de analgesia de parto. Então, é uma opção também se utilizar ali na bomba de PCA, a ROP bolsa, ela já vem diluída, você não precisa fazer essa preparação, e está na faixa da ropivacaína, que é de 0,1 a 0,2, para analgesia de parto. Particularmente eu utilizei na bomba de fusão da Santa Helena a ROP 02 numa paciente, né? A gente pegou ela bem no meio do trabalho de parto, a gente ficou bastante tempo ali partejando ali com ela, com a ROP 02. Aqui a gente tem a ilustração da ROP bolsa, que a gente tem na clínica, a apresentação, e ele, na sua bula de apresentação, ele coloca até o quão você tem que fazer em termos de bolos e em termos de injeções intermitentes, dentre, no caso, considerando a concentração. Então, vamos considerar aqui que a ROP bolsa seria essa bolsinha aqui de soro, que foi acoplada no equipo específico, não é equipo comum que a gente tem, é um equipo específico para utilizar nessa bomba de infusão, e o equipo sai nesse outro fio que vai ficar acoplado lá no catéter de peridural. E aí a paciente pode ali apertar o botão. Nessa concentração, a paciente consegue deambular, consegue levantar, sentar na bola, tranquilamente, sem nenhum problema. Mas se vocês não se sentem familiarizados com a roupa e bolsa, você pode tranquilamente utilizar essa mesma bomba com a bupivacaína ali nas vazões, nas preparações que eu mostrei anteriormente. A roupa e bolsa, ela pode ser utilizada nas 3 bombas, inclusive na bomba que tem lá na Clínica Santa Helena. E aqui uma ilustração aí mais de perto da bombinha de fusão com a roupa e bolsa e o botãozinho para apertar. Bem, pessoal, é isso. Achei que foi menos que 1 hora, menos que 50 minutos, mas